é o Evangelho de hoje, é o Evangelho de Marcos, do capítulo 8. Convide os seus amigos, as suas amigas, compartilhe, chame. Marcos 8, de 22 a 26. É o que eu tenho aqui para nós no dia de hoje. Eu espero que você abra. É um texto no qual eu já falei centenas de vezes. Sem exagero, centenas de vezes. Aí você diz, tendo falado centenas de vezes, você vai falar mais uma vez? Claro! E aqui está dito algo que tem um contexto antecedente, e o contexto foi a segunda multiplicação dos pães, e os discípulos agora recolheram comida que sobrou de terem alimentado 4.000 homens. Em outras versões diz, fora as mulheres e crianças. E logo a seguir Jesus viaja e chega num outro lado, num outro extremo do Mar da Galileia. Ele vai e chega lá através da região de Decápolis. E, portanto, ele estava com a maior parte dessas Decápolis, dessas 10 cidades, a maior parte delas estava do outro lado do Mar da Galileia, onde hoje é a Jordânia. E nos dias de Jesus não tinha nenhuma divisão, nenhuma fronteira, em lugar nenhum você podia entrar e sair. A terra era muito menos complexa do que ela se tornou. E o contexto é esse. Jesus multiplica os pães e leva os discípulos no barco para o outro lado. E quando eles chegam do lado de lá, quando eles caminham para o lado de lá, nesse caminho, Jesus conversa com eles sobre várias coisas. E eles começaram a dizer, meu Deus, quando Jesus disse, olha, cuidado com os fariseus, com os religiosos, não entrem na conversa deles, não discutam, nem percam tempo com eles. Eles não vão mudar, porque eles estão sempre querendo sinais, sinais, sinais. Eu não tenho esse tempo, eles não têm o coração aberto. E Jesus, ao ouvi-los pedirem um sinal, o verso 12 diz que ele arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em alguns lugares ele diz, como em Mateus 16, é uma geração adúltera e corrupta que pede um sinal. E os discípulos entraram naquela conversa com Jesus e aí aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Deixaram 4.000 lotes de pães, devem ter distribuído para outros levarem, mas não levaram nenhum pão com eles para a viagem. Só um. Aí começou a preocupação deles, porque Jesus disse, vede, guardai-vos do fermento, dos fariseus, dos religiosos, fanáticos religiosos, cuidado, isso incha dentro de vocês, toma conta de tudo. E o fermento ideológico de Herodes, que era o fermento do situacionismo, do apoio indiscriminado a Roma, a César, a quem estivesse no poder, era uma espécie de centrão palestino, o que Herodes e os herodianos e também os fariseus representavam junto com a religião judaica toda. Mas não tinha ninguém que fizesse mais mal catequético do que os fariseus. E ninguém que fizesse mais mal do que dizia a respeito a se vender às autoridades superiores do que os herodianos, do que o próprio Herodes. Jesus disse, cuidado, meus discípulos, para que esse fermento
não entre em vocês, não corrompa vocês. Aí eles não entenderam a mensagem espiritual. E disseram, será que ele está falando isso porque a gente só trouxe um pão? Aí Jesus disse, meu Deus, vocês são complicados. Como é que vocês não entendem uma parábola, uma analogia, uma metáfora? Será que não existe nenhuma sensibilidade cognitiva, nenhum discernimento em vocês? Por que que vocês discorrem sobre o não ter pão? Vocês não consideraram ainda o que aconteceu na primeira vez, na primeira multiplicação, e nem o que aconteceu algumas poucas horas atrás, quando 4.000 foram alimentados, ainda sobrou pães e pães e pães, cestos e cestos. Você acha que o problema aqui é pão? Vocês não estão entendendo que isso é só uma analogia do fermento e do poder que ele tem de inchar as massas e de corromper os significados? Vocês não compreenderam ainda? Ou será que vocês têm o coração endurecido, o coração empedrado? Porque um coração empedrado pelo fermento dos fariseus e dos herodianos, pela ideologia da subserviência religiosa dos fariseus e do inchaço que pervadia e corrompia uma quantidade enorme de pessoas na religião, no templo e entre o povo, que era o fermento de Herodes, vendido a quem quer e qualquer que fosse o César. Jesus continua e diz, é isso, é dureza de compreensão, é empedramento cognitivo. Será que os olhos de vocês não enxergam? Vocês, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Ele tinha acabado de curar um surdo, que passou a ouvir. Não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios recolhestes? E eles responderam, 12. E de quando parti agora, poucos horas, os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles disseram, 7. Ao que Jesus lhes respondeu, não compreendeis ainda que eu não estou falando de fermento nem de pão, que essa não é a preocupação, que eu estou falando é de que vocês podem ser corrompidos pela ideologia religiosa, cheia de costumes, de behaviorismos, de comportamentalismos, de moralismos, de mandamentos exteriores, de ação persecutória dos fariseus, e esse espírito de rendição, de adoção, de cooptamento, de entrega dos herodianos e daquilo que Herodes representa como espírito político de adesão à crítica ao poder de quem quer que seja o imperador romano. Vocês não compreenderam o que eu estou falando, é da corrupção disso, a corrupção ideológica que corrompe a mente, corrompe a fé, que tira a cognitividade, que gera fanatismo, que impede as pessoas de verem, de concluírem, de enxergar. Vocês não entenderam até agora. Vocês estão sofrendo, meus discípulos, de um bloqueio cognitivo horrível. E aí, na sequência, preste atenção nisso, na sequência, deixa eu ver se eu abro esse aqui. Não está abrindo. Na sequência, o que se lê é o seguinte, então, eles chegaram a Betsaida, que era a cidade de
Alguns dos apóstolos eram originais daquele lugar, de Betsaida, que era uma grande cidade, mais ao norte de Cafarnaum, e chegaram lá. E quando entraram na cidade, lhe trouxeram a Jesus um cego. E aí o cego se aproximou e rogaram a Jesus que tocasse os olhos do cego. Por favor, toca os olhos dele. Ele é cego, cego, cego. De marré, marré, marré. E olha que o cego chegou quando? Quando Jesus acaba de dizer: que bloqueio cognitivo é esse? Que impede vocês de considerarem, de compreenderem, de terem um coração com discernimento? Será que vocês têm olhos, mas não veem? Lhe trouxeram então um cego, num ambiente onde ele está cercado de discípulos que, tendo olhos, não viam. E diante do óbvio, não enxergavam. Trouxeram-lhe esse homem rogando que ele tocasse nos olhos dele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora de Betsaida, para fora da multidão, do ajuntamento. Ficou só com o homem, com o mínimo de pessoas em volta. Tinha gente que dava para ver à distância, mas ele saiu daquele aglomerado. No máximo, os discípulos andaram mais para perto. E Jesus aplicou saliva. Cuspiu na mão. É um negócio totalmente exótico. Esfregou nos olhos do homem, dos dois olhos, a saliva de Jesus. Nos olhos do homem. Ele também passou saliva com lama quando curou o homem cego de nascença, lá no templo em Jerusalém. Descrição que você encontra em João, no Evangelho de João, no capítulo 9. Passou saliva nos olhos do homem. E aí impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? Vês alguma coisa? Porque antes o homem não via coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Vês alguma coisa? Não se esqueçam dos discípulos. Não se esqueçam da conversa. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Ou é o coração de vocês que está bloqueado, endurecido? A cognitividade de vocês que está travada? Não esqueçam o contexto nunca. Então Jesus agora na prática, depois de ter dito, olha, cegueira não é uma coisa que acontece só nos olhos. A verdadeira cegueira acontece na mente, no coração. É uma mente que perdeu o poder da consideração, da compreensão, porque as emoções, o coração ficou empedernido. Por isso houve um travamento cognitivo. Os olhos não veem, o ouvido não consegue ouvir, discernir, compreender. Você repete, repete, repete. Quanto mais você explica, mais odiado você é. Esse é o contexto. E no verso 21, Jesus diz: não compreendeis ainda, é a última pergunta, antes de introduzir-se a história desse cego. Não compreendeis ainda, isso está ecoando. Não compreendeis ainda, ainda. Aí vem um homem cego, Jesus tira da multidão, leva para fora da cidade, aplica saliva nos olhos dele e lhe pergunta: vês alguma coisa? Este, o cego,
recobrando a vista, a capacidade no globo ocular de ter luz penetrando através do globo ocular. Provavelmente o nervo óptico dele foi desbloqueado e a luz entrou. E todos esses fótons foram processados. Mas a mente, o cérebro, que é onde a gente enxerga, a lente, e eu botei uma lente nova nesse olho de cá, há um pouquinho mais de 15 dias, e hoje eu vou lá para marcar a raspagem da catarata desse olho e a outra lente, mas isso é um tratamento da vista. Eu nunca tive problema de visão. Eu tive problema de vista, mas uma vez posta a lente, com esse olho aqui, meu Deus, eu estou lendo tudo com esse olho que ficou bom. Eu estou usando esse óculos para eu poder enxergar com esse daqui, com mais chance, com mais clareza. Então Jesus perguntou: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, recobrando o globo ocular, as lentes, todos os elementos de atrofia, pelo tempo que ele ficara sem usar os olhos, até a musculatura do próprio globo ocular, das pálpebras, de tudo, que estava naquele estado de não uso, de atrofia, ele conseguiu abrir e disse algo extraordinário. Tu vês alguma coisa? Ele disse a Jesus: vejo os homens, porque como árvores eu os vejo andando. E Jesus ouviu a resposta e viu que o homem tinha tido a recuperação do seu globo ocular, do seu nervo óptico, mas a mente dele não tinha sido curada. Ele não tinha feito sinapses neurais no cérebro para processar a interpretação da invasão de fótons pelas lentes do globo ocular, do nervo ocular. O cérebro não estava com as sinapses feitas para poder enxergar com clareza, com nitidez. Não era uma catarata do lado de fora, era uma catarata cerebral, era uma incapacidade de enxergar e de ter a visão, porque com os olhos ele recuperou a vista, mas na mente a gente adquire a visão. Quando meu pai ficou cego, porque a pressão dele chegava a 29, e com remédios e remédios e remédios, a pressão dele ficou em 24, muito tempo, e ele acabou cego por causa daquela pressão alta. De um lado, ele, depois de 4 intervenções na retina, ele ficou completamente cego, e no outro olho, onde ele teve um derrame, ele ficou enxergando só no cantinho, 15% de visão periférica. Ele tinha que olhar assim, ou então só lia com uma lente enorme, sempre de lado. De preferência, ele gostava que alguém lesse para ele. Ele lia horas e horas a Bíblia. Problema na vista. E aí, quando correu a notícia de que ele estava cego, um amigo meu me ligou lamentando: Caio, que pena que o teu pai perdeu a visão. Eu falei: não, meu irmão, graças a Deus, ele só perdeu a vista. A visão dele nunca esteve tão boa. Foi só a vista. A visão espiritual nunca esteve mais nítida. Ele nunca viu nada tão bem. E ele vai ter visão cada vez melhor até morrer e ver a glória. O problema dele é de vista, não é de visão.
Então Jesus viu que o problema do homem era a vista. Botou as mãos agora na cabeça dele. Na cabeça. Antes foi no globo ocular a saliva, agora impôs as mãos no cérebro. E disse: vês alguma coisa? Essa mão que imposta cria sinapses nos pontos exatos e recupera a visão do homem. E ele responde, diz o texto, recobrando a vista por inteiro, ou mais precisamente a visão. Ele respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente Jesus pôs as mãos sobre os olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Ele já não confundia homens com árvores, homens com coisas, com objetos. E Jesus estava fazendo isso por quê? Não compreendeis ainda? Essa cura é uma parábola da vida real de Jesus para os seus discípulos. Não compreendestes? Discípulos que não compreendem nunca, que não entendem jamais, que têm um coração, parece que empedernido. Discípulos que têm olhos, mas nunca conseguem ver nem o óbvio. Discípulos com capacidade de ouvir, mas com problemas cognitivos para entender. E é por isso que ele, quando chega em Betsaida, deixa essa pergunta para eles: não compreendeis ainda? E entra e trazem a ele um homem cego. E não é à toa. É uma parábola. E Jesus faz e cura aquele homem, e cura em 2 vezes. É uma cura processual. Provavelmente seja a única cura processual narrada nos evangelhos. Porque em João 9, o cego de nascença é curado instantaneamente. Lavou-se no tanque de Siloé e viu tudo e ficou desesperado de alegria e de gratidão. E todos os outros que saíam correndo, eu vejo, os paralíticos, que de repente se diz de um salto pôs-se em pé, ou o cego de Jericó, Bartimeu, cego mendigo, que foi curado e instantaneamente voltou a ver. A ênfase é quase sempre no instantaneamente. E imediatamente aconteceu. E ficaram os leprosos purificados na hora. Lázaro morto, podre, vem para fora e ele sai completamente restaurado. Não houve processualidade. Mas aqui, propositalmente, Jesus abre os olhos desse homem progressivamente, processualmente, porque era uma lição para os discípulos, uma lição para mim, para você, para quem está achando que faz parte do caminho, que ajuda Jesus, que trabalha com Jesus, que serve o pão para Jesus, que recolhe os pães, que tem um privilégio especial, que ouve coisas que a maioria das pessoas não ouvem, mas se acostumaram, que se familiarizaram de tal modo com o poder de Jesus, com os milagres de Jesus, com as palavras de Jesus, com a obviedade da manifestação de Deus em Cristo Jesus, que foram ficando embrutecidos, porque o convívio pode embrutecer. Essa coisa de você, por exemplo, me ouvir aqui todo dia.
Eu fico muito feliz, espero que você não vá a lugar nenhum, fique aí. Mas eu espero que você nunca se acostume comigo, nem com a palavra do Evangelho que sai da minha boca. Porque no dia que você se acostumar com essa palavra simples do Evangelho, que eu prego todos os dias para milhares de pessoas, é a minha vida inteira, com toda a alegria do meu coração, esse é o prazer dos prazeres, esse é o gozo dos gozos da minha vida. Se você se acostumar com isso, você deixa de crescer com o que eu estou dizendo. Se a minha mulher se acostumar com isso, eu sou mulher do Caio, durmo do lado dele, faço amor com ele, ela começa a perder na mesma hora, porque tem um monte de coisas que, se ela não me ouvir todo dia também, eu não saio daqui com vontade de pregar para ela. Eu vou sair daqui hoje correndo para ir ao médico, só vou vê-la à noite. E provavelmente a gente vai conversar sobre muitas coisas. Mas se ela não assistir o Papo de Graça, provavelmente sejam tantas as coisas que a gente conversa que eu não venha nem a dizer o que eu falei para vocês hoje aqui. E ela, se não assistir, se não procurar, pode ir ficando para trás, ficando atrasada em relação a muita gente que está crescendo todo dia. Mas toda vez que eu encontro alguém que diz, o Caio, eu ouço todo dia, a minha vida inteira, eu sei que, em geral, essa pessoa já parou de ouvir. Mesmo quando ela ouve, ela está ouvindo como aqueles discípulos, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, não compreendem mais tudo, não discernem, se acostumaram. Esse costume embrutece a cognitividade, dá as coisas como óbvias. A expressão em inglês é: a pessoa passa a achar que aquilo está garantido. Take that for granted. Fica pensando que aquela compreensão está garantida e não está. Você pode se embrutecer, você pode descompreender, você pode perder a sutileza da compreensão. E foi o que Jesus ensinou àqueles discípulos que estavam com ele ali, dizendo a eles: olha, me digam, me respondam, o que está acontecendo com vocês? Que empobrecimento, que coisa estranha é essa que tomou conta da alma de vocês, do entendimento? Não se acostumem comigo, senão vocês vão perder a visão da vida. Vocês não serão mais cegos, mas vocês não terão a visão do Evangelho, a nitidez da compreensão. Vocês vão confundir gente com árvore. É por isso que a gente tem uma quantidade absurda, majoritária, de cristãos que olham para os homens, e a gente viu nesse processo nos últimos anos, que eles olham para os homens e como árvores eles os veem. Eles não veem homem como homem. Se não for gente do grupo deles, está distante, é um pedaço de árvore, é um pau andante. Só isso. É um pedaço de pau ambulante. Não, é o gay, é a lésbica, é o LGBTQIA+, de qualquer que seja o mais, ou a natureza, ou é o pecador, ou é a menina de programa, ou é o cara que fuma maconha, ou não, é o cara que vive no bar, mas não vê mais gente, não vê drama humano, não vê angústia humana. Vão cada vez se preocupando mais com materialidades. Eles só estavam com Jesus há pouco tempo, mas estavam mais preocupados com o pão que a gente pega do que com a mensagem subjetiva que a gente não enxerga, a não ser que tenha olhos espirituais e compreensões e discernimentos
para entender no coração que não pode estar embrutecido. Do contrário, você transforma a presença de Jesus numa ocorrência de milagres materializantes, e a fé morre e se reduz a uma crença. Só se preocupa com o que se pode apalpar, com os poderes que se podem auferir. Por isso Jesus disse, olha, a doença dos fariseus está aí, hein? A doença dos herodianos, da política, do conchavo, está aí dentro, hein? Cuidado, senão vocês vão perder toda a sensibilidade, porque eu já estou vendo esse embrutecimento tomar conta de vocês. Compreendem o que eu digo aí? Cura o cego parcialmente, para mostrar aos discípulos que nem todo discípulo enxerga as coisas como as coisas são. Nem todo. A maioria, no nosso meio, recebeu alguma luz. O globo ocular entra alguma coisa. Já não estão assim num tateamento absoluto. Em algumas coisas elas sabem até para onde ir e como se comportar, para algumas coisas. Para a maioria, não. Não são capazes de identificar um irmão, uma pessoa, o diferente. Não, está todo mundo categorizado como pedaço de pau, uma copa em cima, como árvores ambulantes, apelidados de homens, porque ele nunca tinha visto nenhuma árvore andar, olhou de longe e viu aquele movimento de árvores ambulantes e disse, eu vejo os homens, que o homem é que anda, é um bípede ereto, mas parecem mais árvores para mim. Jesus diz, então, você tem que curar a mente, tem que curar a razão, tem que curar a compreensão, tem que aprender a mente de Cristo para enxergar tudo com clareza, com nitidez, para ver o mundo com os olhos de Jesus, para interpretar o mundo com a mente de Cristo, para ter no coração o processamento emocional e afetivo que decorre de ver a vida como o Evangelho de Jesus nos ensina a ver a existência. Aí homem passa a ser homem, mulher, mulher, gente é gente, coisa é coisa, tudo é o que tudo é, quando o Evangelho de Jesus opera esse milagre grandioso de fazer com que eu, tendo olhos, veja, tendo ouvidos, ouça, tendo coração, discirna, tendo mente, processe, compreenda, elabore, tomando cuidado para não ser bloqueado pelo fermento da religião, do moralismo dos fariseus, do culto aos estereótipos, as ideologias de costumes, de formalidades, que não veem gente, que só veem aparências. Jesus diz, cuidado, isso entra sutilmente, isso cresce, isso incha, não faz você crescer, mas faz você inchar, é um fermento. Cuidado também com a ideologia de Herodes, porque ele faz qualquer negócio para ficar junto ao poder. Cuidado para que vocês não entrem nessa, porque isso é um fermento que vai entrando quando você percebe, você já está aí brigando, matando em nome de Deus, pela ideologia de Herodes. Cuidado, porque me parece que vocês estão embrutecidos. Compreendeis agora? Mas sabendo que não tinham ainda entendido nada, Jesus cura esse homem, para eles saberem que eles só tinham até aqui vista, só conseguiram enxergar até agora pão e milagre, dava para contar. Eram funcionais
Sabiam contar. Quantos eram? Tantos. Quantos pães sobraram? Cestos? Tantos. Da segunda vez, quantos eram? Tantos. Quantos cestos sobraram? Tantos. Funcionalidade, eles tinham. Tinham feito curso com os coaches. Sabiam até um monte de coisas sobre funcionalidades, empreendimento, empreendedorismo, coisas assim. Agora, o olhar do Evangelho não estava lá. O olhar de Jesus não estava neles. Aí Jesus cura o homem em duas partes, em processo, para mostrar que todo discípulo está em processo. Pobre do discípulo que pensa que está acabado, que está finalizado, que está completo. Esse aí vai viver só de vista e nunca terá visão do Evangelho. Nunca terá a mente de Cristo. Nunca terá os paradigmas do olhar que distingue as coisas com clareza. Falta discernimento, entendimento, compreensão espiritual. São homens de carne, mulheres de carne, são bonecos de carne. Quando Jesus diz, vós sois carnais, quando Paulo diz, ele está dizendo, vocês são bonecos de carne, são androides funcionais. Não tem o espírito, a luz do espírito. Ou então vocês são apenas homopsíquicos, são só respostas de pulsões psíquicas para a vida. Aonde vocês chegam de mais profundo é até o nível das emoções, das explosões, das alegrias ou das tristezas, mas vocês não têm nada ultra circunstancial. Que é a visão do homo pneumáticos, do homem espiritual, que confere todas as coisas, coisas espirituais com coisas espirituais, e passa a enxergar com clareza, cada vez mais, porque pela obediência ao Evangelho e pelo atender, pelo meditar, pelo praticar a palavra de Jesus, a mente deles vai se configurando conforme a mente de Cristo. E cada dia mais eles veem com maior clareza, com maior distinguibilidade, com maior objetividade, com maior certeza. Vão enxergando, sabendo que gente é gente. Não importa quem sejam as pessoas, árvores nunca. O meu semelhante não é um pedaço de pau, é gente. Não importa o que ele creia, não importa de onde ele venha ou para onde ele vai, não importa o que ele pratica ou não pratica, ele é gente, porque Deus amou a gente, amou o mundo, amou todo mundo no mundo, todos. Deu a sua vida por todos, os homens. Amou o mundo para que todo aquele, indistintamente, indiscriminadamente, qualquer um que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Essa é a mensagem que salva o meu olhar do olhar dos fariseus, que separam o joio do trigo, que dizem saber quem é de Deus e quem não é de Deus, que afirmam quem vai para o céu e quem está no inferno, e que dizem que os que estão alinhados nos alinhamentos políticos deles, com Herodes, com o templo, com os principais do templo, com os sinédrios da religião, esses é que são de Deus. Os que não gostam disso, que não passam por aí, que vivem a vida, que só cuidam da vida, da mulher, dos filhos, do marido, dos amigos, mas não querem nada com a religião, esses são os que estão no inferno. E quem não der apoio a Herodes também está no inferno. E quem faz outra escolha é um perdido. Me diga.
Compreendeis o que eu vos digo? É a questão de Jesus. Para cada discípulo que porventura esteja me ouvindo nesse instante. Senhor Jesus, eu te imploro que essa palavra nos acorde. Na simplicidade dela, ela tire essas escamas, não só dos nossos olhos, mas essa crosta que impede a nossa mente de fazer sinapses de amor, de graça, de entendimento, de acolhimento, de inclusão, de percepção e de igualdade entre mim e todos os outros seres humanos que andam pela face da Terra. Por favor, salva-nos e salva-me todos os dias da minha vida de só ter vista e perder a visão, como muitos entre nós, que até enxergam algumas nesgas, alguns pontinhos de luz, mas estão perdendo o olhar panorâmico da vida toda, porque não têm em si a mente de Jesus, a mente do Evangelho. É o que eu te peço, que tu faças agora, em teu nome, Jesus. Amém e amém.